Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no podcast da Reino Church. Robert Marques, pastor Robert aqui da igreja, e para mim tem sido um privilégio compartilhar essas mensagens com vocês que tem tanto, mas tanto até hoje, tem abençoado a minha vida. Espero que elas também estejam abençoando a sua vida. Nós já chegamos na mensagem de número 32 dos nossos 40 dias com Jesus, que são as nossas mensagens inspiradas nas parábolas do Senhor. Se você tem nos acompanhado até aqui, eu quero te agradecer e também honrar o Senhor por nos trazer essa perseverança e edificação para cada um de vocês, a cada dia. Eu creio que tem sido uma bênção na vida de vocês, ok? E a mensagem de hoje chama-se Falta de Perdão Adoece o Coração. Essa é a mensagem de número 32. E neste momento peço que você já separe a sua Bíblia, que você abra o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para você. E também não se esqueça de ouvir essa mensagem até o final, porque é importantíssimo que você consiga ir até o fim. Também compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, ok? Bom, com Bíblia na mão, coração aberto, nós vamos falar sobre a parábola que diz respeito ao servo injusto, né? O rei que perdoa o seu servo e o servo que acaba não perdoando o seu conservo. E essa mensagem, ela está lá em Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Então pega a sua Bíblia, abra ela junto comigo aqui. E quero fazer uma oração aqui antes de iniciarmos. Eu quero orar em nome de Jesus para que Deus libere sobre vocês um espírito de revelação e de sabedoria, que o Espírito Santo neste momento batize o seu coração, que os seus olhos possam ver, seus ouvidos possam ouvir e que o seu coração possa sentir essa presença gloriosa e poderosa do Senhor em nossa vida. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 18, versículo 31 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus conservos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. Grife essa palavra, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a dívida. Assim, também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém. Bom, nós estamos percebendo que Jesus está falando especificamente aqui sobre a falta de perdão. E esse servo do rei devia 10.000 talentos. Ele foi perdoado e foi cobrar a dívida do seu conservo que devia 100 denários. Denário era equivalente a um dia de trabalho e talento era uma medida de 35 quilos de ouro. Nós vamos entender um pouco mais o que isso quer nos dizer aqui. Então Jesus ele conta essa parábola em resposta à dúvida de Pedro em relação a quantas vezes deveria perdoar um irmão que pecou. Muito ou pouco?
Ele mostrou como o não perdoar pode restringir o que Deus faria nos outros. A falta de perdão cobra tributos em nosso corpo, alma e espírito. E cada pessoa do reino é encorajada a sustentar um coração perdoador em relação a todas as outras pessoas. Nesta parábola, vemos que um rei quis prestar contas com os seus servos. Ele chama um que lhe devia 10 mil talentos, ele perdoa esse homem que vai embora. Logo em seguida, esse homem que foi perdoado encontra com seu conservo, que lhe devia bem pouco comparado ao que ele devia ao rei. E vemos que esse homem não perdoa a dívida desse conservo. Diante da dívida que o conservo tinha com ele, não teve a capacidade de perdoar aquele homem. Então ele manda aquele homem para a prisão. E nós precisamos agora fazer alguns questionamentos para sondar o nosso coração. Primeira pergunta é: por que ele não conseguiu perdoar o conservo? Por que ele não conseguiu fazer o que era obviamente correto, que era perdoar aquele conservo? Por que nós não conseguimos fazer o que é obviamente correto? Sabe? A gente sabe que a pornografia faz mal, a gente sabe que não deveria falar mal para outras pessoas, de pessoas. A gente sabe que não deveria responder de forma ríspida e grosseira aos nossos pais, familiares, amigos, conhecidos, nossos vizinhos. E sabemos que precisamos agir com amor, como um pai, mãe, filho, amigo, com todas as pessoas nas quais nós nos relacionamos. Agora, por que a gente não consegue perdoar e amar as pessoas? Vamos a esse servo. Primeiro, ele não compreendia o tamanho da dívida que ele tinha diante do rei. A razão pela qual ele não consegue fazer o que ele deveria ter feito, o que aconteceu com ele é que ele não consegue reconhecer o quanto ele devia para o rei. Sabe qual era o tamanho da dívida que esse homem tinha com o rei? Esse homem devia, segundo Jesus na parábola, 10 mil talentos. Lembrando que a cada talento era equivalente a 35 quilos de ouro. Talento, muitas vezes pessoas relacionam com habilidade ou dom. Não. Dom é carisma. Não tem nada a ver. Talento aqui é uma medida de uma moeda. Ou seja, a cada talento, 35 quilos de ouro. Que daria que é equivalente, esses 10 mil talentos, equivalente a 60 milhões de dias de trabalho. É claro que Jesus está sendo exagerado aqui, que na gramática nós chamamos de hipérbole, né? O que é hipérbole? É um exagero linguístico. Como você acumula uma dívida de 60 milhões de dias de trabalho? E se você fizer uma conta rápida de uma pessoa que ganha, por exemplo, um salário mínimo hoje, que está em torno de R$1.085, essa pessoa deveria então em torno de quase 3 bilhões de reais, cara. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E esse homem fala um absurdo pro rei. Sabe o que ele diz pro rei aqui, nessa parábola de Jesus, sobre a dívida? Tenha paciência comigo que eu vou pagar tudo, né? Porque o rei pede para ele prestar conta. O rei que era ao rei que era impossível, pro rei era impossível que aquele homem tivesse condições de pagar aquela dívida. Então o motivo que aquele homem não consegue perdoar aquele conservo que devia 100 denários, que é a cada denário equivalente a um dia de trabalho, é que ele não tinha a incapacidade de entender o quanto ele devia para o rei. Nós, eu e você que está ouvindo agora, precisamos entender o quanto você deve para esse rei. E essa dívida não é pequena. Sabe, maturidade cristã não é medida pelo seu nível de santidade, mas pela quantidade do reconhecimento do tamanho da sua dívida que você tinha, que é uma condição zero, nenhuma, para pagar essa dívida. E esse homem, ele representa a religiosidade, né? Um religioso que insiste em querer pagar uma dívida a Deus, tem que pagar promessa, sabe essa tradição? Tem que pagar promessa.
Sabe, você nunca vai conseguir pagar essa promessa porque essa dívida é impagável. Então a religião, ela tenta pagar uma dívida impagável. A religião também fala muito sobre o pecado, sobre o erro, sobre a lei e nada de graça. A religiosidade acredita porque temos que pagar uma dívida a Deus. O Evangelho nos ensina completamente ao contrário, que essa dívida é impagável, essa dívida que nós temos, não temos condições de pagá-la. Por quê? Presta atenção, que isso fique encravado no seu coração. Jesus pagou uma dívida que eu e você não teríamos condições nenhuma de pagar. Sabe, você já ficou devendo algo para alguém, ou alguém já ficou devendo algo para você? Um exemplo. Você ficou devendo R$1.000 para uma pessoa e ela perdoou sua dívida. Depois, numa outra situação, você comprou algo no valor de uns R$100.000, mas não pagou e a pessoa perdoou a sua dívida. E numa outra ocasião, você ficou devendo milhões para uma pessoa, mas não tinha condições nenhuma de pagar. Sabe o que acontece? Você então começa a evitar essa pessoa pelo tamanho da dívida que você tinha. Independente do tamanho da dívida que você tem, quando você não tem condições de pagar, você começa a evitar o relacionamento com essa pessoa. Então, e a lógica do reino de Deus, ela é mais ou menos assim. Se você entende que sua dívida é pequena, o amor e perdão de Deus é pequeno para você. Quanto maior é o seu entendimento sobre o tamanho da dívida que você tem, maior será o amor de Deus sobre sua vida. A dívida do pecado é tão enorme que não somos capazes de pagá-la. O amor de Deus é enorme para perdoar uma dívida de livre e espontânea vontade, seja ela grande ou pequena. Portanto, também devemos praticar o perdão. Sabe, de forma prática, eu quero te encorajar hoje mesmo, decidir perdoar de forma genuína para receber a paz em seu coração e viver livre de acusações. Porque a falta de perdão adoece o coração. Perdoe e seja livre em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra, esse ensino tenha ministrado o seu coração e abençoado a sua vida. Espero que a partir desse momento você consiga viver todas as bênçãos que Deus tem e que Deus quer derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e espero ver você no próximo podcast. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite o nosso site reino.church/podcast.